jogadores tiveram uma notícia boa. A folga na tabela, a invencibilidade no ano, deram um carnaval maior pra turma lá do Cruzeiro. Rubem Júnior, boa noite. Boa noite, um abraço a você também, Léo, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola da Itatiaia. São 6h08. Vamos falar do Cruzeiro em nome de Betfair. Agora o jogo é outro, é o parceiro oficial de apostas do Cabuloso. Aposte agora mesmo e receba até R$300 em bônus. Com a Betfair todo o resultado é possível. Texto legal 18+, termos e condições se aplicam. Pois é, Léo, a folga que era programada apenas hoje, depois do duelo de ontem contra o Patrocinense. Então, neste domingo, iria se iniciar a preparação para o duelo da próxima quinta-feira contra o América, jogo às 20h no Mineirão, mas o clima é bom, o técnico Nico Larcamon premiando a rapaziada, dando folga também neste domingo, a reapresentação marcada para segunda-feira, no período da manhã, na Toca da Raposa, aí sim, iniciando os preparativos para o duelo contra o América. Lembrando, o Nico Larcamon ainda está invicto, né, à frente do Cruzeiro, teve estreia com vitória sobre o Vila, e a gente fala também sobre o setor defensivo, como ele vem alternando também, vai ganhando e vai perdendo peças rodada a rodada. Contra o Vila teve Palácios e Neres, aí o Palácio saiu para a partida contra o Atlético, que teve Neres e Zé Ivaldo, aí o Neres foi expulso, no jogo contra o Atlético teve Zé Ivaldo e João Marcelo, dava para ter a manutenção, isso foi debatido aqui na programação da Itatiaia. Contra o Patrocinense, ele preferiu a volta para manter a conduta do Neres, então Neres e Zé Ivaldo, aí tivemos o Zé Ivaldo, né, que tomou aquele cartão amarelo, o terceiro está suspenso para o jogo contra o América, então contra o Coelho a zaga terá Neres e João Marcelo, que volta ao setor. Dentro da programação, Léo, Cruzeiro vivendo outras expectativas também em termos de opções para o duelo da próxima quinta-feira, a manutenção da equipe, isso será trabalhado durante a semana a partir da segunda-feira, mas, por exemplo, o Nico Larcamon aguarda pelo próprio Fernando Henrique como opção de banco, também o Rafa Silva, ambos com lesões musculares, mas ele deve sim fazer a base mantida e que vem dando certo pelo menos nos últimos jogos, mas apenas o setor defensivo sendo mudado, Léo. A defesa do Cruzeiro, Simões, ela ainda vai sofrer algumas mudanças, porque tá chegando aí o Vidalba, tá chegando também o Cifuentes, que pode ser um primeiro ou um segundo volante nesse time, então a defesa do Cruzeiro ainda pode ser alterada. Mas o bom é que ele vai, em 4 jogos, o Rubem Júnior trouxe muito bem, e vamos para o 5º jogo, ele não repetiu a sua defesa, né? Ele sempre teve mudanças na defesa, e o Cruzeiro sofreu 2 gols no campeonato, né? Um gol contra o Vila, e um contra o Atlético. Exatamente. Não tomou gol no Clássico, que era o jogo mais complicado, e também na partida contra o Patrocinense também passa com a defesa em branco. Para um treinador, Simões, que empurra muito o seu time no campo de ataque, que ataca com muitos jogadores, dar uma segurança na defesa é importante também, né? Sem dúvida, ô Léo. Boa tarde, boa noite, Rubens, né? Boa noite quem acompanha a gente. É interessante que o Cruzeiro teve a melhor defesa do Brasileirão do ano passado, juntamente com o Atlético, né? Embora não tivesse jogadores, principalmente na zaga, de uma qualidade, né? De destaque individual. Os laterais sim, né? O William já era uma realidade, mas que vinha de 2 anos sem jogar, né? E o Marlon, um jogador bom que está conseguindo no Cruzeiro o que não conseguiu em nenhum clube. O Marlon está apresentando um futebol no Cruzeiro e com regularidade o que ele não teve. O Lucas Romero subiu o nível do sistema defensivo do Cruzeiro. É diferente o time ter um primeiro volante que sabe jogar como primeiro volante. Né? O Lucas Romero sabe, é o que antigamente chamavam de cabeça de área, né? O Lucas Romero gosta de exercer essa função e tem intensidade para isso, né? É impressionante, parece uma formiguinha em campo, né? Que cara que cobre, corre. E ele é petitinho também. Sim, pois é. Então, isso é um diferencial que esse Cruzeiro tem em relação ao Cruzeiro do ano passado. E, com um detalhe, Léo, eu acho que as opções para a zaga deste ano são melhores. Porque o Zé Ivaldo, com a cabeça no lugar, é melhor zagueiro do que o Luciano Castan, que saiu, tá? O João Marcelo, que chegou ano passado, mas foi pouco utilizado, a cada jogo vem mostrando que tem muita qualidade.
e foi pouco aproveitado no ano passado, sem contar as duas promessas da base, o Pedrão e o Juan Santos. Então saíram o Lucas Oliveira e saiu o Luciano Castan. Então o nível técnico da zaga do Cruzeiro é superior este ano em relação ao ano passado. Eu acho que isso é positivo, até porque o Larcamón vai ter mais opções do que tiveram os treinadores do Cruzeiro lá em 2023. E nesse momento, alguns torcedores, né, tanto do Cruzeiro, até mesmo do Atlético, pela rivalidade, quando você elogia alguns números que o Cruzeiro começa a ter no ano, eu sempre recebo isso nas redes sociais. Ah, mas é campeonato mineiro. Vocês estão se baseando em campeonato mineiro. Quero ver quando chegar a Série A. Ué, mas eu vou me basear em quê? O Cruzeiro já está jogando a Série A? O Cruzeiro já jogou a Copa do Brasil? Já começou a Sul-Americana? Então as análises que a gente tem que fazer é em cima do campeonato mineiro mesmo. Do desempenho tanto do Cruzeiro, do Atlético, do América, né? A gente não está aqui cravando que o ano do Cruzeiro vai ser brilhante, que tá tudo certo, mas também não tem que ficar aqui botando pelo em ovo e caçando problema num time que começou o ano bem. O Cruzeiro merece elogios pelo início desse ano. O Larcamón merece elogios pelo início do ano. Ah, se vai ser assim até o final do ano, não sei, tomara que seja pro Cruzeiro. Série A é muito mais difícil, é claro, mas o time do Cruzeiro também vai evoluir na sequência. Tem jogador chegando aí que nem estreou ainda, jogadores que têm potencial para ser titular. Ainda acho que o Cruzeiro não encerrou seu mercado. O Cruzeiro ainda tem que procurar mais atacante, na minha opinião. Então, acho que o início do ano do Cruzeiro, viu, Rubinho, merece muito elogio até agora, porque o Cruzeiro está mostrando uma evolução. O Cruzeiro mostrou uma cara contra o Vila, aí teve dificuldades, principalmente por causa das expulsões no jogo contra o Atlético, não fez um jogo bom. Depois veio para o clássico contra o Atlético, onde o Galo era muito favorito, e o Cruzeiro venceu de novo, só que numa situação bem diferente do ano passado. Mudou o treinador, mudaram alguns jogadores, mudou o esquema de jogo, e o Cruzeiro venceu de novo. E aí vem para uma partida que é diferente, não é mais difícil do que o clássico, pelo contrário, mas no Mineirão, contra um time bem retrancado, o Cruzeiro poderia ter encontrado muito mais dificuldade, ele criou soluções e venceu bem o jogo. Então, acho que a turma fez por merecer essa folga de carnaval, viu, Rubinho? E o torcedor vem entendendo isso também, né, Léo? E aproveitando para acompanhar, né, a evolução da equipe dentro do que tem à sua disposição o técnico Nico Larcamón. E ontem, uma sexta-feira de carnaval, jogo à tarde, horário atípico. E o torcedor que compareceu em peso, quase 20 mil torcedores ontem dentro do Mineirão. Você que está no YouTube da Itatiaia vai acompanhando os lances, os melhores momentos da boa vitória do Cruzeiro pelo placar de 3-0. E como o torcedor está empolgado também, né? A gente registrava ontem o torcedor na programação da Itatiaia, antes mesmo da bola rolar. Aí você acompanha o gol do Dineno no YouTube da Itatiaia, o segundo dele, que havia marcado também contra o Vila. Isso vai dando moral para ele. E o Dineno, Léo, tem esse lado particular que é um bom cabeceador, né? Dificilmente você tem um bom atacante que tem esse artifício e tem esse ponto forte. Então, é outro aspecto importante do argentino que ontem marcou mais um gol. O que você pode dizer desses 4 jogos que você viu do Dineno, professor Alexandre Simões? Ô, Léo, ele tem realmente ele tem cara de centroavante, né? Ontem, inclusive, acho que foi depois do gol, né? Ele fez uma jogada muito bonita que ele recebe na meia-lua. E ele tem gols assim, tá? Porque quando o Cruzeiro contratou o Dineno, eu fui lá dar aquela fuçada no YouTube para ver os gols dele, lances, e vi algumas vezes ele fazendo aquela jogada. Pois é, depois teve uma bola também que eu acho que foi o Fernando que enfiou para ele da ponta direita ali, ele chegou batendo, mas bateu por cima. Quer dizer, ele tem posicionamento e finalizações de atacante. É só o início de temporada, mas ele chega credenciado pelo Larcamón conhecer bastante, né? Então foi uma indicação dele, um cara que se encaixa no sistema dele, e eu acho que ele tem uma característica importante. Claro, o Cruzeiro tem a preferência por sair jogando, a construção lá de trás, mas ele é um centroavante muito alto que dá a opção quando se precisar quebrar a bola. Quebrar a bola, que você diz o chutão do goleiro, o lançamento. Goleiro, um zagueiro, jogar, ele tem... E ele não tem medo de zagueiro, não, ele sobe, disputa mesmo. Isso, e é uma jogada importante. Ele tem estatura para brigar com o zagueiro, essa bola quebrada. E isso é importante também. Por mais que o time tenha como característica a construção, não é sempre que isso é possível. É verdade. E aí, se você tem um cara lá na frente que pode brigar por essa bola,
é algo positivo também, e o Cruzeiro não tinha, né? Porque o Cruzeiro ou jogava sem um cara de referência, e a maior parte, o Bruno Rodrigues, ou então... Ou quando o Cruzeiro jogava com esse homem de referência, ele não jogava. Pois é, e é interessante porque o Cruzeiro chegou a ter 2 jogadores no início da temporada passada que tem totais condições de fazer isso. O Henrique Dourado jogou menos, mas o próprio... E não conseguiram fazer, né? Não conseguiram fazer. E aí, com o Papagaio, o Bruno Rodrigues fica mais difícil, até porque o Bruno Rodrigues não tem nem essa característica, né? De brigar por essa bola.